bênção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um culto de terça-feira, na nossa campanha da família. E tem sido tempos muito bons que o Senhor tem abençoado a nossa casa, tem abençoado o nosso lar. Olha, eu não sei como você está agora, se você está reunido junto com a sua família, ou se você está assistindo até esse culto sozinho. Mas eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai estar com você e aonde você estiver, da mesma forma que Ele está aqui conosco agora. Que você nesse momento possa refletir sobre cada canção que você vai louvar juntamente com a gente, sobre a palavra que vai ser ministrada sobre a sua vida, que realmente seja um tempo diferenciado sobre a sua casa, que realmente seja um tempo transformador, onde você possa dar liberdade do Espírito Santo de Deus agir sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Então nós vamos cantar agora Como Zaqueu, eu tenho certeza que você conhece. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, aleluia. Olha, na palavra do Senhor diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se todos aí na sua casa já são cristãos, já reconheceram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas isso é uma promessa, meu irmão, para mim e para a sua vida. Isso não é uma condição, isso não é um talvez eu e minha casa serviremos ao Senhor, não. É o Senhor te dando uma certeza. Você e a sua casa vão servir ao Senhor juntos. Nós vamos cantar isso profetizando sobre a nossa vida essa noite, amém? Cante. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Aleluia. Nesse momento eu queria te convidar a ter um momento de gratidão. Sabe, em meio a toda essa crise que eu e vocês estamos passando, que todo mundo está vivendo, é muito propenso de que a gente comece a reclamar de tudo. Mas a gente às vezes se esquece de que o Senhor está cuidando da nossa casa, está cuidando do nosso lar. A gente esquece de que sobre a nossa vida existe uma mão poderosa sobre a nossa vida, a ponto de nos proteger a qualquer instante. Sabe, que nesse momento você possa começar a perceber o agir de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja aí na sua casa se queixando de tudo isso que está acontecendo, mas que você pudesse simplesmente olhar para o outro lado de toda essa situação e perceber o cuidado de Deus com a sua vida. Você está aí saudável, você está aí firme nas promessas do Senhor,
Você está aí cheio de saúde, graças ao nosso Deus. Está com a oportunidade de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, essa noite nós vamos começar a agradecer em uma forma de canção. Cante comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Com alegria, nós estamos iniciando a terceira jornada de oração pela família em 2020. As 2 primeiras semanas foram maravilhosas, nós tivemos palavras que realmente abençoaram a nossa casa, edificaram o nosso lar e fortaleceram a nossa fé. Nós temos convicção de que será assim hoje também. Hoje, nessa terça-feira, na terceira semana, nós recebemos o pastor Mateus Soares. Pastor Mateus, para quem não lembra, já esteve na nossa igreja, já ministrou uma série de mensagens de 3 dias, nos abençoou demais. Pastor Mateus hoje é um dos pregadores mais requisitados do Brasil, pregando nos maiores congressos e igrejas dessa nação. E ele nos deu a alegria de estar conosco e de partilhar a palavra de Deus nessa jornada de oração.
Então, junte sua família aí, sentem todos aí juntos, vamos receber essa palavra de Deus com alegria. Se você puder compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, não curtiu o nosso canal no YouTube, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça agora e vamos juntos participar desse momento de edificação. Tenho certeza que a tua família vai receber muito de Deus nessa noite. Daqui a pouco a gente se fala e ora junto em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa palavra no nome de Jesus. Olá, meus irmãos da Igreja Metodista Central de Itaocara. Que bom poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesta oportunidade, poder falar com vocês através dos recursos da internet que certamente nos ajudam muito nesse tempo que está sendo tão desafiador para todos nós, que é esse tempo dessa pandemia. Mas sabemos que o Senhor está conosco, Ele é a nossa força, o nosso escudo, o nosso sustento, e nele nós sabemos que estamos seguros. É um mês muito interessante, a dinâmica do ensino sobre a família, que tem como propósito fortalecer os vínculos familiares em um tempo como esse que as famílias estão reclusas, internas, mas também sendo guardadas e cuidadas pelo Senhor, na expectativa de que a vida volte à normalidade o quanto antes possível. Nessa ocasião, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 8, que é uma das parábolas que o nosso Senhor contou, e uma parábola que fala muito em respeito à família. Está escrito assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto de Lucas capítulo 15, ele é um texto muito rico da Bíblia. Ele nos conta 3 parábolas: a parábola da ovelha que havia se perdido, da dracma que se perdeu e a parábola que nós conhecemos como filho pródigo. Eu gostaria de deixar para a sua meditação, nesta noite, esta segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Todos nós sabemos que ela está dentro de um contexto de noivado, uma preparação para o casamento, onde a moça recebia 10 dracmas, que dentro do contexto judaico da época, fazia parte da ornamentação preparatória para o ato conjugal, no que diz respeito à festa da cerimônia das núpcias. Entretanto, há algo muito interessante dentro desse contexto, que é o local onde essa moça perdeu essas dracmas. A Bíblia nos diz que essa moça perdeu essas dracmas dentro da sua própria casa. E aqui uma interpretação muito interessante que diz respeito às famílias de um modo geral. Essas dracmas eram moedas. Moedas representam valores, e esses valores estavam perdidos dentro de casa. Diante dessa projeção de interpretação bíblica, há um entendimento muito interessante para as nossas vidas, porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos perdendo valores tempo após tempo em nossas famílias, em nossas casas, e precisamos fazer o quanto antes o que essa mulher da parábola fez: acender a luz. Porque ao ponto que nós acendemos a luz, nós podemos varrer a casa. Podemos analisar cada ponto, cada comportamento, cada atitude, para que esses valores sejam recuperados e a alegria da família possa voltar. Porque a Bíblia nos diz que quando ela encontrou a moeda, ela convocou amigas, convocou vizinhas e celebrou com júbilo, porque um valor havia sido recuperado. Quando valores são recuperados dentro das nossas famílias, a família fica mais feliz, o lar é mais abençoado. As bênçãos de Deus são restauradas e fortalecidas sobre as nossas famílias. Existem muitos valores que precisam ser recuperados dentro das nossas famílias de um modo geral. Eu poderia talvez lhe ajudar a pontuar alguns. Quem sabe o diálogo familiar é um valor que certamente precisa ser recuperado, entendendo sempre o que é o diálogo. O diálogo não é um monólogo.
O diálogo não é um meio de comunicação onde apenas um fala, mas é um meio de comunicação onde os dois falam. Então o propósito é que um entenda o outro. O diálogo nem sempre vai ter o propósito de fazer que eu possa falar com o outro, mas eu penso que o verdadeiro benefício do diálogo é que eu possa entender o outro. O diálogo não é um caminho para o conflito ou para a agressão verbal, mas o diálogo é um caminho para o entendimento. E famílias que pecam na prática do diálogo certamente falham na prática do entendimento. Então o propósito do diálogo nem sempre é eu falar o que eu quero, mas muitas das vezes é eu entender o outro. E ao ponto que nós entendemos uns aos outros, a gente começa a entender o que precisa ser cedido de um lado, aperfeiçoado do outro lado, comportamentos que precisam ser mudados, atenção que precisa ser dada em alguma situação, através da restauração dos valores do diálogo nas nossas famílias, a família se torna mais feliz. Poderíamos falar também sobre o sacerdócio, a bênção do sacerdócio familiar, quando o pai, a mãe conseguem entender a importância de serem sacerdotes espirituais para as suas famílias. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas e famílias que foram abençoadas através de um homem ou uma mulher que exerceu a figura sacerdotal na família. Pessoas como, por exemplo, Abraão, que foi uma referência espiritual para a sua família, Noé. A Bíblia diz que através da justiça dele, Deus poupou, além de sua família, a raça humana. Pessoas como, por exemplo, Ana. Só existiu um sacerdote chamado Samuel no templo, só existiu alguém que teve aquela graça profética para ser um porta-voz de Deus para a sua geração, porque primeiro existiu uma mãe chamada Ana, que orou e soube ocupar a função do sacerdócio familiar dentro da sua família. É entender que os pais, eles têm a bênção de Deus para ministrar sobre os filhos, para orar sobre os filhos, para cancelar toda e qualquer maldição ou palavra que um dia foi lançado sobre a vida dos filhos, abençoar os filhos, porque as bênçãos de Deus repousam sobre os pais para a vida dos filhos. O sacerdócio familiar é uma bênção que precisa ser certamente restaurada em nossas famílias, é um valor que precisa ser recuperado em nossos lares. Mas eu gostaria de dizer, dentro desse tempo que ainda me resta, dessa oportunidade de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, a questão de um valor que precisa ser recuperado e restaurado diariamente dentro das nossas famílias, que é o valor do perdão. Não existe famílias que duram se não encontrarem o poder do perdão. É interessante que não existem famílias perfeitas. Toda família tem as suas imperfeições, as suas áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Todas as famílias têm os seus conflitos, os seus problemas e os seus desafios e dificuldades. Famílias perfeitas não existem. O que existem são famílias que não abriram mão de lutar por uma família melhor, por um casamento melhor, por uma vida melhor, por uma formação de filhos melhores. Famílias que não abriram mão de praticar a bênção do perdão. É interessante nós entendermos um pouco sobre o que é o perdão de um ponto geral. Há alguns conceitos que eu acho muito interessantes no que diz respeito à dinâmica do perdão. Por exemplo, perdoar não é se esquecer. Perdoar não é amnésia. Perdoar não é se esquecer do que aconteceu, talvez em uma palavra que foi dita, um comportamento que feriu, alguma situação que pode ter trago alguma situação adversa. Não, perdoar não é esquecer, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Não é que eu esqueço do que aconteceu, mas eu sou alcançado pela bênção de Deus da cura nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e aquilo não me fere mais, aquilo não me adoece mais, aquilo não me angustia mais. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você pergunte, Mateus, então, o que é não perdoar? Não perdoar alguém é tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu acho muito interessante essa figura de linguagem sobre o perdão.
porque ela serve não só para a família, mas também para a sociedade de um modo geral. Porque talvez você ainda não perdoou alguma coisa que te aconteceu em algum momento lá atrás, e isso ainda te angustia, te ira, faz com que você se revolte, se estresse, e esse processo desse estresse, dessa revolta, ainda que você não perceba, libera toxinas negativas no seu organismo, que propiciam um ambiente para, por exemplo, desenvolvimento de alguma enfermidade, alguma doença, porque o nosso corpo quase sempre é um reflexo do nosso humor. A Bíblia fala sobre isso quando diz que o coração alegre ele aformoseia o rosto. Porque, de algum modo, quando você vive uma vida feliz, isso proporciona saúde, não apenas na sua vida emocional, mas isso também cria um ambiente no seu organismo que propicia uma vida mais alegre, mais saudável, mais feliz. E quando eu não perdoo alguém, é a mesma coisa de eu tomar o veneno esperando que outra pessoa morra. Porque enquanto eu manifesto revolta dizendo que ira eu tenho daquela pessoa, às vezes a pessoa não está sentindo nada, mas você está se autodestruindo com esse sentimento, com essa tristeza, com essa angústia. Mateus, o que eu preciso fazer? Busque em Deus a cura do perdão. E certamente isso vai lhe proporcionar bênçãos extraordinárias. Não apenas na sua vida emocional, mas também na sua saúde física. Então, quando eu não perdoo alguém, eu estou trazendo sobre mim as consequências desse mal. É tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra desse veneno. Nós precisamos ter a bênção do perdão. Há uma lição muito preciosa na Bíblia sobre o perdão que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele procurou a Pedro em João capítulo 21, e a Bíblia nos diz que ele disse, Pedro, você me ama? E Pedro disse, Senhor, eu te amo. O Senhor disse, vai e então apacente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, e fez isso por 3 vezes. Curiosamente, Pedro havia negado ao Senhor dias antes 3 vezes. E o Senhor faz Pedro declarar o seu amor por ele 3 vezes. E aquele momento é o momento da restauração. Você acha que é apenas uma coincidência? 3 vezes negou e 3 vezes o Senhor proporcionou a Pedro declarar o seu amor por ele? Certamente não foi uma coincidência. Em outras palavras, era o Senhor dizendo, Pedro, esquece aquilo. Se um dia você me negou 3 vezes, você acabou de declarar o seu amor por mim 3 vezes. Pedro, eu estou te perdoando, porque eu ainda conto com você. O Senhor está ensinando uma coisa aqui muito interessante sobre perdão. Porque qual seria o prejuízo de Pedro se ele não fosse perdoado? Ele apenas iria perder um chamado. Mas eles já estavam voltando para a pesca. Em João capítulo 21, por exemplo, ele havia tentado já pescar. Naquela ocasião ele não havia conseguido pegar nada, mas certamente em algum dia as coisas iriam voltar ao normal e ele iria conseguir novamente pegar peixes. Mas qual seria o prejuízo do reino? O prejuízo do reino certamente seria muito maior. E nós vemos isso, por exemplo, quando nós vemos Pedro pregando no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se convertendo. Nós vemos, por exemplo, milagres e ressurreições, como, por exemplo, o caso de Dorcas, o caso de Enéas. Enfim, seria muito maior o prejuízo do reino do que o prejuízo de Pedro. Então, quando o Senhor procura Pedro para que Pedro fosse perdoado, o Senhor está ensinando uma lição para todos nós. Na vida, o maior prejudicado é sempre quem não perdoa. Na vida, o maior prejudicado é sempre quem não perdoa. Sabe o que é interessante? É que no ministério da reconciliação é a parte ofendida que busca o perdão. O homem, por exemplo, pecou contra Deus. Deus enviou seu filho para perdoar o homem. É a parte ofendida que buscou a reconciliação. Pedro, que havia negado ao Senhor, o Senhor procura Pedro para lhe perdoar. A parte ofendida que procure o perdão. Porque talvez você está esperando que talvez quem criou um desgaste venha e te peça perdão. Você pode talvez ter a atitude de procurar e resolver isso e dizer, esquece aquilo, se houve alguma barreira, alguma circunstância que causou um certo tumulto entre nós, esquece aquilo, que haja perdão entre nós e que isso seja esquecido, porque eu quero viver em paz com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero que nunca mais aquilo me traga culpa, tristeza ou angústia no meu coração. Nem sempre é a parte que ofendeu que procura, às vezes é a parte ofendida que procura. Jesus é o nosso maior exemplo disso, mas Jesus sempre nos ensina que na vida
o maior prejudicado é sempre quem não perdoa. Talvez enquanto eu estava falando aqui, o Senhor trouxe ao seu coração algum valor que eu não mencionei, mas que precisa ser recuperado, restaurado na sua família. Eu não sei quais são os valores que talvez precisam ser recuperados, mas eu penso que essa palavra, de algum modo, pode ter te ajudado a entender que em alguma coisa, certamente, a sua família pode melhorar. Então não desista de lutar por isso. Não desista. A palavra de Deus diz que, Salomão escrevendo, que nós precisamos tirar as raposinhas que podem prejudicar a vinha. Há uma figura de interpretação muito interessante ali que diz o seguinte: tire essas raposas enquanto elas ainda são pequenas, porque se elas crescerem, os estragos e consequências podem ser ainda maior. Resolva o problema enquanto elas ainda são raposinhas, porque o melhor momento para você resolver um problema é quando ele ainda está começando. Talvez um comportamento, uma atitude nos filhos, algo que você viu e não te agradou, converse, dialogue, resolva, perdoe, restaure. O melhor momento para se resolver um problema é no seu início, antes que isso cresça e as consequências possam ser, infelizmente, maiores. Essa palavra falou com você? Eu gostaria de orar com você e com a sua família nesse momento. Senhor, eu quero te louvar por essa família que foi alcançada nesse momento por essa palavra. Que o Senhor abençoe os seus filhos, guarde-os em Cristo Jesus. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor os fortaleça, os livre de todo mal. Os ajude a desenvolver a bênção do diálogo, a bênção do sacerdócio espiritual na família, a bênção do perdão, que possamos identificar os problemas ainda no início e resolvê-los, curar as feridas, para que o teu nome seja glorificado em cada família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Foi um prazer compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Que palavra maravilhosa o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, não é verdade? Eu creio que realmente sua casa, sua família, sua fé foram muito fortalecidos nessa noite. Nós estamos chegando ao final da nossa terceira semana de oração, de ministração, de campanha, de jornada de oração pela família. Semana que vem nós encerramos com uma palavra muito especial ministrada pelo nosso bispo, Bispo Mano. Então não perca, vamos participar em nome de Jesus. O nosso culto vai continuar disponível, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook ou no Instagram. Então compartilhe para que aqueles que não assistiram agora possam assistir a qualquer momento e serem também abençoados como você foi nessa noite, tá bom? Eu espero que você esteja bem. Temos vivido dias bastante turbulentos, mas a mão do Senhor tem estado sobre nós. Quero orar pela sua vida nesse instante. Quero também deixar aqui um aviso, não é? Um pedido. Se você quer nos ajudar, se você quer colaborar com a obra, você pode nos enviar ofertas, nos enviar uma doação de amor para colaborar com o avanço da obra. Temos ajudado muitas famílias também nesses dias, carentes, que estão sofrendo com toda a crise que estamos vivendo, e também temos nossos compromissos e os nossos desafios para que a igreja siga avante. Participe, se envolva e que o Senhor possa te abençoar ricamente. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu quero orar nesse instante por todos que nos ouvem, por todas as famílias, por todos os lares que estão conectados conosco nessa hora. Que o Senhor abençoe agora, que o Senhor encha cada lar, cada família, que o Senhor ministre sobre a vida de cada querido irmão, de cada querida irmã. Se Deus, nessa hora existem pessoas que estão nos ouvindo e que estão enfrentando crises de depressão, de medo, pavor, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor alcance essas pessoas em nome de Jesus. Eu oro pelos enfermos, com todo tipo de enfermidade, de forma muito especial nesses dias onde ouvimos sobre tantas pessoas infectadas com o coronavírus. Nós oramos, clamando para que o Senhor cure. Eu oro, Senhor, por aqueles profissionais de saúde, aqueles que trabalham nos hospitais, ó Deus, de Itaocara e das cidades do Brasil, Senhor, de todos os lugares do mundo. Nós intercedemos por esses homens e mulheres valentes que têm, ó Deus, pago um alto preço, ó Deus, para lutar contra essa pandemia. Eu oro por tantas
essas pessoas que nesse tempo sofrem, que, ó Deus, pela falta de emprego, pela dificuldade financeira, que o Senhor, ó Pai, possa nos fazer também solidários, onde um possa ajudar o outro e juntos possamos viver e enfrentar e vencer toda essa crise que tem nos assolado. Abençoa o Senhor cada família, abençoa cada lar, que nossa noite seja abençoada, que nossa semana seja de bênção, de alegria e de paz. Estende tua mão, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, Pai, e nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a tua vida. Um abraço forte, um beijo no seu coração, continue firme, continue ligado no Senhor, continue conectado com Deus. Eu sei que faz falta os nossos cultos, eu sei que faz falta nós estarmos juntos, mas nós não podemos perder o foco. Somos de Cristo, somos servos e servas do Senhor e não abrimos mão de agradar ao nosso Deus e de viver para a glória dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Recebamos a bênção nesse instante. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoamos sua vida, agradecemos ao pastor Mateus por ter participado conosco e que Deus fique com você em nome de Jesus. Um forte abraço.